Olá, pessoal, tudo bom? Bom, como parte da nossa disciplina de geoprocessamento, né, na gestão ambiental e territorial, a gente está mostrando as ferramentas de geo no QGIS, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns procedimentos que a gente mostrou na aula passada e vamos lá, então. Abra o QGIS, né, para a gente começar a mostrar as ferramentas. Eu passei para vocês algumas bases, né? Eu passei algumas bases e vamos ver essas bases aqui. Então eu passei para vocês o arquivo zipado, aula Geo 3A. Eu vou deixar no SIGA para vocês baixarem o arquivo. Então dentro desse arquivo zipado nós temos o Google 1XML, que é um arquivo que pega, adiciona as imagens do Google no projeto do ArcGIS, do QGIS. Nós temos um Pivot 3 SVG aqui, que é uma figurinha, um ícone, né? E nós temos aqui os pontos da fazenda, os pontos que a gente vai começar a utilizar. Pois bem, então, no QGIS, abra o QGIS. Então, quando você abre o QGIS, né? Então, o QGIS ele tem o meu tem alguns, tem mais botões do que o de vocês, porque é um programa que eu uso normalmente, e tem algumas ferramentas aqui instaladas. Então, no QGIS a gente consegue instalar alguns complementos, tá? Então, a gente pode adicionar alguns recursos a mais. E cada vez que tu instala um recurso a mais, ele instala aqui um botão diferente. Mas vamos lá. Então, olha, então a gente tem o gerenciador de camadas, que é essa janela lateral aqui. Essa janela lateral, o gerenciador de camadas, se por acaso você apagar ela, porque isso ocorre constantemente, o aluno de vez em quando ele apaga essa janela aqui e aí fica doidinho sem saber onde foi parar, né? Então, para voltar a aparecer ela, você vai clicar em exibir, painéis, camadas. E aí ela volta para o mesmo lugar. Sempre gosto de mostrar isso porque sempre acontece do pessoal perder aí essa gerenciador de camadas. Pois bem, então aqui é o gerenciador de camadas, onde vão estar as nossas camadas, os arquivos, né? E é onde a gente configura esses arquivos. E aqui nessa área maior, onde vão ficar os nossos mapas. Então a gente vai aprendendo usando o QGIS, tá certo? Pois bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é carregar o nosso shape, tá? Então a gente tem um arquivo de pontos. Então a gente vai clicar bem aqui, ó, no gerenciador de fonte de dados. E aqui no gerenciador de fonte de dados, aí e tem várias opções aqui para você entrar, mas a gente vai selecionar aqui vetor, tá? O principal é o seguinte, é vetor para arquivos vetoriais, pontos, linhas e polígonos, arquivo de raster, que são as imagens, imagem satélite, imagem idônea, enfim, é raster, modelo digital de terreno, modelo digital de superfície, então é tudo aqui no modelo raster. E nós temos aqui também, quando a gente vai importar uma tabela de texto, né? Então a gente carrega por aqui. O resto depois a gente se der tempo, a gente vai mostrar algumas ferramentas aqui, mas o principal mesmo, é vetor, é raster e é texto delimitado. No nosso caso aqui, a gente vai abrir os pontos, então aqui é vetor. Aí você clica aqui no vetor, aí você clica aqui, ó, qual é a fonte de dados? Aí você clica aqui para adicionar. Eu vou chamar aqui dados, aula, gel, aula 3. Aí eu vou chamar aqui o arquivo de pontos. O meu tem algumas coisas que eu já fiz aqui, mas está aqui, pontos fazenda, tá? Bom, aí você deve perguntar assim, poxa, mas o arquivo de pontos, ele tem vários nomes, né? Ele tem vários nomes. E aí eu queria mostrar para vocês o seguinte, o que acontece aqui.
esse arquivo de pontos, pontos espaço fazenda, ele tem aqui no meu computador, no meu projeto, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arquivos, tá certo? Mas o QGIS, ele tem um núcleo mínimo, que é o número mínimo de arquivos necessário para ser aberto em qualquer projeto. Quais são os arquivos que ele necessita para abrir o projeto? Ele precisa do SHP, esse aqui, ó, pontos fazenda, ponto, né, o SHP. Então, esse arquivo aqui, é por isso que é interessante você ver a extensão, tá? Para poder saber. Porque aqui está aqui, ó, tipo fonte de forma do AutoCAD. Então, ele confunde, né? Se você não vê a extensão, pensa que isso aqui é do AutoCAD. Mas, na verdade, é o SHP, que o SHP é o arquivo vetorial, é o desenho, né? No caso do ponto, é o desenho do ponto. É a localização do ponto, né? Então, esse aqui é o arquivo principal, né? O, o Fazendas, tá certo? Aí o segundo é o DBF, esse bem aqui, ó, que é a tabela de atributos. Então, cada ponto, eu posso ter associado a esse ponto uma tabela de atributos. O que é essa tabela de atributos? São algumas informações sobre aquele ponto. Eu posso ter o nome do ponto, posso ter as coordenadas do ponto, posso ter a cota topográfica do ponto, eu posso ter algumas outras informações pontuais. Vamos supor que eu tenha ali o ponto da localização dos supermercados. Eu posso ter o nome do supermercado, o número de funcionários, posso ter uma infinidade de informações. Essas informações vão estar numa tabela. Essa tabela é em DBF. DBF é o formato de banco de dados, tá? Database Format. Então, a primeira tabela que nós tivemos é o DBF. A tabela mais simples possível é o DBF, né? Então, usando a tabela formada por texto separado por tabulação, essa seria a tabela realmente no formato mais simples de banco de dados. Pois bem, então o SHP e o DBF, e terceiro arquivo é o SHX. E, na verdade, o SHX, o que ele faz? Ele faz uma ligação entre o SHP e o DBF. Basicamente é isso. Então, a gente precisa ter, no mínimo, esses 3 arquivos para abrir o arquivo Shapefile. Os outros arquivos, eles são acessórios, tá? Eles não necessariamente são necessários eu abrir eles para poder ver esses pontos. Mas, por exemplo, esse pontos fazenda PRJ, o que tem nesse PRJ? Tem a projeção desse arquivo. Então, quando você carrega esse arquivo, ele tem esse PRJ, ele já abre com a projeção correta, porque ele já está indicado aqui a informação da projeção. Aí você tem esse QMD, esse CPG e tal, que são arquivos auxiliares. Esse tem um QML, não é o QMD, mas é o QML. O QML é um arquivo cosmético, que ele define o tipo de simbologia, cor, tamanho, enfim. É o QML, que aqui não está, só tem o QMD. Pois bem, se no teu computador não aparece a extensão, tá? Aí fica um pouco mais difícil saber qual é o arquivo, porque todos eles vão ter pontos fazenda. Então você vai fazer o seguinte, você vem aqui, ó, onde tem todos os arquivos, você vai procurar aqui o shapefile, arquivo shapefile. Pronto, clicou aqui em shapefile, vai aparecer só os arquivos que no caso são os arquivos shape que você tem que selecionar aqui para abrir. No caso que a gente vai abrir aqui são os pontos da fazenda. Então clique em pontos da fazenda, abrir, aí ele seta aqui, eu dou adicionar, tá? Abri 2 vezes. Vou apagar um aqui, remover. Bom, tá aqui a nossa fazenda, os nossos vértices da nossa fazenda, beleza? Então, a primeira coisa que a gente faz é setar a projeção, tá bom? Mas bora ver como é que faz esse negócio de setar a projeção, tá certo? Então, na projeção, nós temos basicamente dois grandes sistemas, tá, de projeção. Nós temos o sistema de coordenadas geográficas, tá? Nesse sistema de coordenadas geográficas, que é em graus, né?
nós temos a Terra dividido em latitude, latitude em relação ao Equador. Então, é o ângulo desse plano equatorial até um determinado ponto na superfície da Terra. Então, vamos supor que eu tenho um ponto bem aqui. Então, é o ângulo desse ponto na superfície até o centro da Terra, aqui, ó. Então, esse ângulo aqui, deixa eu dar uma pausa aqui. Então, aqui, por exemplo, você tem um determinado ponto na superfície daqui da Terra. Então, você tem o ângulo entre o centro da Terra e o plano, né? Lembra que aqui a Terra tem um plano do Equador aqui, ó. Plano do Equador aqui, ó, né? Então esse plano do Equador, então esse ângulo que é formado entre esse plano e, e, e o centro da Terra, eu tenho um ângulo aqui. Esse ângulo aqui, esse ângulo alfa aqui, ele é o ângulo que a gente chama de latitude. Latitude, beleza. Então, se eu estiver no Polo Norte, eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, esse 90 graus é o ângulo entre o plano equatorial e o Polo Norte. Pois bem, então o ângulo para cima, né, para a região para o norte, a gente chama de positivo, né, a gente atribui sinal positivo. E esse ângulo para sul, né, a gente chama, a gente chama de negativo, certo? E aqui vai variar de 0 grau no Equador, 90 norte, o Polo Norte, e 90 graus sul, o Polo Sul. Beleza. E já para a longitude ela vai ter como referência o meridiano de Greenwich, tá? O meridiano de Greenwich ele vai separar é, a Terra em dois hemisférios. Enquanto a latitude separava o norte do sul, o Equador separava o norte do sul, Greenwich vai separar o leste do oeste. Beleza. Então, a longitude separa a Terra em dois hemisférios, este e oeste. 180 graus para lá, né? A gente vai ter a divisão entre o oeste e o oeste, né? O meridiano é de Greenwich. Então, o Brasil ele está a oeste, totalmente a oeste de Greenwich. Então, as coordenadas, no caso de longitude, elas vão ser sempre negativa por convenção. E as coordenadas a leste de Greenwich, elas são coordenadas positivas. Beleza. Já com relação ao hemisfério norte e sul, o Brasil tem tanto coordenadas positivas, acima do Equador, e nós temos a maioria do Brasil situado na região sul. Então, ele tem coordenadas negativas. Então, a longitude é o ângulo formado entre o meridiano, né, de Greenwich, que é o zero, até o ponto na superfície da Terra. Então, esse ponto aqui, ó, 70 graus, é esse ângulo aqui, ó, que vai do meridiano de Greenwich até o plano aqui, onde passa essa cidadezinha aqui. Então, Belém está bem aqui. Então, Belém, eu vou ter esse ângulo do plano de Greenwich, né, até o centro da Terra. Então, o ponto que passa no centro da Terra até Belém, medindo esse ângulo que vai de Greenwich até Belém. Então, aqui dá mais ou menos 41 graus, acho que é mais ou menos isso. Com certeza. Pois bem, então essas são as coordenadas geográficas. E a coordenada geográfica, ela é única. Então, se eu te der uma coordenada, só existe um único ponto. Se eu te der uma coordenada, por exemplo,
menos 50 graus norte e menos 3 graus sul, só existe um ponto na superfície do planeta com essa coordenada. Não tem outro ponto na superfície do planeta que tem essa coordenada, beleza? Pois bem, então a- as coordenadas geográficas, então elas são divididas. No caso de latitude, entre 0 e 90, positiva para norte, negativa para sul. Já a longitude, nós temos o meridiano zero, nós temos positivas para leste, negativa para oeste, e vai variar de 0 até 180 graus, tá? Beleza. Já a UTM ela já é um pouco diferenciada, a gente falou um pouco disso. Então a UTM ela tem a meridiano, a Terra ela é dividida em 60 fusos, ou seja, esse cilindro passa em 60 posições na superfície da Terra, formando umas faixas de 6 graus, sendo que essa faixa de essa zona que a gente chama, uma dessas zonas, ela tem características peculiares. Primeiro, é o seguinte, que ela tem 6 graus, né? Ela vai variar aqui de 6 graus aqui, ó. Então, o meridiano central, ou seja, daqui para cá tem 3 graus e daqui para cá tem 3 graus. Ela tem 6 graus de comprimento aqui no Equador. Então, eu tenho 3 aqui e eu tenho 3 aqui. 3 graus aqui, 3 graus aqui. Esse meio dessa zona, esse meio, ele tem valor de 500 mil metros. 500 mil metros. Se eu ando para a esquerda, para oeste, eu vou subtrair em metros. Então, se eu ando 1 metro para a esquerda, eu vou ter 499.999 metros. Se eu ando 1 metro para a direita, eu vou ter 500.001 metros. Né? Se eu ando 1 metro para leste, né? Então, essa coordenada, ela vai variar. é, Ela vai variar. A gente sabe o início dela é o meio dela, que tem 500 mil, e ela vai acrescentar para a direita e ela vai subtrair para a esquerda. Beleza. Já com relação. Isso aqui no sistema na direção este-oeste, né? Na direção este-oeste. Então, na direção leste é isso, né? Então, 500 mil é o central e subtrai se tiver a oeste e adiciona se tiver a leste. Já para norte e sul, já é diferente. Para norte e sul, o que acontece é o seguinte, que na zona aqui 80, o hemisfério sul, o 80 ele tem uma coordenada zero e ele vai aumentar até chegar na coordenada no Equador de 10 milhões, tá? 10 milhões. Já para o hemisfério norte, então aqui é o seguinte, para o Polo Sul é 0 até 10 milhões de metros no Equador. O hemisfério norte já é diferente. Ele tem 0 no Equador e 10 milhões. Eu vou ter que chamar atenção aqui, porque esses 10 milhões aqui no 80, tá? Algumas referências falam em 10 milhões no 80 enfim. Então 10 milhões no 80, porque o que acontece é que os Estados Unidos bolou esse esquema, era até, se não me engano, até a latitude 84, se não me engano. Só que como ele tinha o Alasca, né? O Alasca ele é um estado americano separado da parte central dos Estados Unidos, né? E fica acima do Canadá. Então, para incluir o Alasca, eles ampliaram aqui a zona do PM. Mas beleza. Então, o hemisfério sul,
o Equador tem valor de 10 milhões e 84 lá, valor zero. Beleza. Sendo que o hemisfério norte, já o Equador é o valor zero e 10 milhões para norte. Então você vê que se você estiver trabalhando numa região, tipo, você pegar a região TM, a cidade de Macapá, você vai ver que tem uma coordenada maluca, né? Porque a um determinado momento ela vai chegar em 10 milhões. Aí de 10 milhões para cima vai virar zero, né? É uma confusãozinha aí. Antigamente os programas não trabalhavam com essa situação, né? Você tinha que fazer umas gambiarra para poder visualizar no mapa UTM, regiões com dois hemisférios de UTM. Pois bem, essas eram as informações básicas que a gente precisava para trabalhar aqui com o UTM. Bom, outra informação, só para a gente fechar aqui a questão da projeção, é que essas projeções, o Brasil é dividido, ó, desde da zona 18, essas zonas do tema elas começam lá no 180, né, no 180 graus, e aí a cada 6 graus ela vai sendo renomeada. Então aqui, ó, a zona UTM a primeira zona UTM que passa no Brasil é a zona 18, pega uma pontinha do Acre e a pontinha do Amazonas. Para a gente que mora aqui no Pará, tá? Para a gente que mora no Pará, o Pará pega aqui Santarém, aí a região de Prainha, é essa região aqui, do oeste do Pará até Prainha é zona 21. O meião de Prainha até a altura de Castanhal é a zona 22, a principal aqui do Pará. Já a região aqui, a região do Salgado, né, Paragominas e tal aqui, é a zona 23. Nós temos aqui o Nordeste a 24 e a 25. Tá legal? Então essas são as zonas UTMs aqui do Brasil. Pois bem. Então, sabendo disso, a gente precisa configurar o nosso projeto. Repara que ele está mostrando umas coordenadas aqui. Se eu vier aqui com esse ponto de fazenda e clicar em propriedades, ele vai setar essa propriedade, porque ela já vem com as informações da propriedade. Lembra que tem um arquivo PRJ lá? Esse arquivo PRJ já vem informando para o QGIS a projeção desse arquivo aqui. Se não tivesse esse arquivo, a gente não saberia qual era a projeção aqui. Então aqui, ó, a projeção TM, zona 22 Sul, é o EPSG, que é o código internacional. A gente reconhece pelo código, né, para não ter dúvida. Então é 31982, é a projeção, sistema de projeção usando o SIGA 2000, sistema de projeção UTM, zona 22 Sul. Pois bem, então aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai projeto, propriedades. Então aqui na propriedade do projeto a gente já vai setar a projeção SIGA 2000 UTM 22 Sul. Se no computador de vocês não aparecer aqui, não tem problema. Você vai clicar bem aqui, ó. Você pode escrever 31982. Ah, mas eu não sei o número de cabeça, né? Porque se você souber o número de cabeça, você digita aqui 31982, já vai aparecer aqui embaixo, ó, Sirra 2000 UTM Zona 22. Ah, mas eu não sei o número de cabeça, então, mas eu sei que é Zona 22 Sul, então eu posso botar 22S. Então quando eu coloco 22S, já vai aparecer o que tem de 22S. Então tá aqui, ó, Sirgas 2000 UTM Zona 22 Sul. Só tomar cuidado que tem outros Sirgas aqui, ó. Tem Sirga 95 que está obsoleto e tem esse outro Sirgas aqui, ó. Roll 98 também, que a gente não vai usar. A gente vai usar o Sirga 2000 TM Zona 22 Sul. Então você clica nele, aplica e aperta OK. Beleza. Feito isso, nosso projeto já está com a projeção TM. Qualquer arquivo que eu entrar, que ele estiver projetado ou que eu indique a projeção, ele automaticamente já vai converter para essa projeção aqui, 31982. Então, as nossas coordenadas vão ser sempre UTM. Inclusive lá no projeto, lá na impressão, lá que for elaborar o layout, ele já vai trabalhar com essa projeção.
Pois bem, então o próximo passo que a gente vai fazer é inserir a imagem. Então, para inserir a imagem, eu passei para vocês, vocês têm que ter internet. Se não tiver internet, não tem jeito, né? Então, tem que ter internet para poder visualizar. Então, você vai clicar lá no gerenciador de fontes de dados. Agora, a gente não vai clicar em vetor, vai clicar em raster. Vai adicionar aqui, ó. E você vai procurar o arquivo Google 1XML. Aqui, ó. Você dá abrir, adicionar, pode fechar aqui. E olha só, está aqui a imagem da área que a gente está trabalhando aqui, ó. Pois bem, nossa área é essa pinha aqui. Eu vou dar um zoom aqui para, ó. Se eu clicar no ponto, clicar com o botão direito do mouse, eu posso aproximar para a camada. O que ele vai fazer? Ele vai botar a minha extensão máxima dos meus pontos, ocupando o máximo da área de visualização aqui. Pois bem, essa é uma área de plantio, tá? Nós temos essas feições circulares aqui. Isso não é campo de pouso de disco voador. Isso aqui são pivôs centrais, né? Vou mostrar um pivô central para vocês terem uma ideia como é que é. Tá, então o que a gente vai fazer é o seguinte. Agora a gente vai criar essas. Eu posso fazer de duas formas, tá? Vocês podem criar um novo shape chamado pivô, e aí vocês vão digitar esses